tarde, companheiras e companheiros. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Hoje, trazendo para nós a reflexão, orientação para a liberdade, que o nosso irmão Marcos Demari, que está aqui conosco, nos trouxe com tanto carinho. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dicinéia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo ou que virão nos assistir. E hoje realmente temos um tema que é importante nessa discussão sobre a liberdade e que nós vamos procurar abordar através da doutrina espírita. Muito bom, Marcos. E aí, amigos, antes de nós iniciarmos, de eu passar a palavra, para o nosso amigo aí, Demário, vamos nos harmonizar, Vamos nos conectar em pensamento e sentimento. Vamos cada um nos colocarmos aí na posição mais confortável para que a gente possa realmente receber as bênçãos desse momento. Conectados com os benfeitores, seja agora, ao vivo, seja posteriormente, que todos aqueles que vierem a assistir esse programa, que vierem a refletir, sintam-se envolvidos, sintam-se aí acolhidos e guiados para a melhor reflexão, para o melhor entendimento. Sabendo que os nossos benfeitores, mentores, sempre estão nos acompanhando, sempre estão nos guiando para o bom caminho. Rogando a mais alto que tenhamos sempre essa sensibilidade para perceber as benesses que nos são sempre enviadas, os caminhos direcionados a Deus, ao nosso Pai. Então que possamos estarmos vigilantes, atentos, para contribuirmos da melhor forma, mesmo que seja simples, singelo, mas que a nossa contribuição para esse planeta seja edificante. Mais uma vez, gratos por termos sempre a oportunidade de reflexões como esta, de momentos como este. Iniciamos o nosso programa da tarde. Que assim seja. Bom, Marcos, passando aí para você, para você passar para a gente esse tema tão importante, Orientação para a liberdade. Você fique à vontade, tá? Está certo, Dicinéia. Agradeço aqui por esta oportunidade. E realmente nós precisamos conversar sobre esse tema, liberdade, que na doutrina espírita nós falamos muito no uso do livre-arbítrio. Ou seja, essa faculdade que nós temos de poder fazer escolhas, a liberdade de pensar, de agir. E nós temos visto, temos assistido muitas pessoas que usam a liberdade de uma forma um tanto quanto abusiva, porque consideram que tudo podem falar, tudo podem fazer e sem medir as consequências, porque todo ato da nossa vontade, utilizando o nosso livre-arbítrio, ele projeta sempre consequências, tanto para nós quanto para os outros, os que vivem mais imediatamente conosco, mas para a sociedade de uma forma geral. Então, nós precisamos colocar aqui a educação nesse desenvolvimento da liberdade. A educação para nos dar, assim, balizas para que possamos utilizar a liberdade com equilíbrio. Liberdade é um tema muito importante, porque nós somos individualidades pensantes e também de sentimento. E, portanto, todos nós temos, sim, o direito à liberdade. Todos nós temos o direito de utilizar o livre-arbítrio.
mas lembrando, à luz da doutrina espírita, que é da lei divina, que a cada um fazemos da liberdade. E precisamos também entender que a liberdade possui limites. Isso mesmo. Que limites são esses? É fácil compreender isso. A minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. E é por isso que, para este tema, nós podemos trazer e devemos trazer o ensino do nosso Mestre Jesus, que estamos aqui na Terra para aprender a fazermos ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Bem, mas quando devemos iniciar a educação da liberdade, ou a educação para a liberdade? Desde o momento em que o espírito já se ligou à mãe pelo ato da concepção e começa, então, o processo da gestação. Porque o espírito, ele está ali. Embora ele, ao longo dos 9 meses de gestação, ele vá entrando para um processo cada vez mais profundo de perturbação e em que a sua personalidade anterior começa, então, a ir para o inconsciente, para que ele possa, no ato do nascimento, assumir uma nova personalidade num novo corpo, ele mantém intactas as suas ideias e também as suas ideias inatas e também as suas tendências de caráter. Portanto, na medida em que, após o nascimento, o seu novo corpo orgânico começar a se desenvolver, ele vai começar a mostrar quem ele é. Ele vai começar a receber também a influência da educação, a influência dos meios de comunicação, dos grupos sociais e assim por diante. E ele pode estar reencarnando, trazendo tendências de ser uma pessoa que não liga para os outros. Ele pode estar trazendo tendências egoístas, de orgulho, de vaidade, de prepotência, e tudo isso precisa ser observado e trabalhado. Então, o período infantil é da máxima importância para mostrarmos a esse espírito, que agora está aqui na Terra como nosso filho ou como nosso neto, que ele não pode fazer tudo o que ele quer, que ele não pode e não deve passar por cima dos outros, mas que ele deve e precisa assumir as responsabilidades pelos próprios atos. Isso é fundamental na educação, porque senão ele vai crescer sem considerar os outros. E esse é um problema gravíssimo que temos vivenciado na sociedade humana nos últimos tempos, em que temos visto pessoas extremamente egoístas, imediatistas, indiferentes, insensíveis para com os outros e a sociedade. Olham apenas para si mesmas, para as suas vantagens pessoais, sejam essas vantagens políticas, culturais, financeiras, sociais e assim por diante. E, portanto, se desvinculam de qualquer processo espiritual. Não trabalham a sua espiritualidade e consideram que os outros devem ser, na verdade, subservientes a eles. A educação precisa combater isso. Por isso, Allan Kardec nos traz, já em O Livro dos Espíritos, a importância de trabalharmos a educação moral. Porque a questão da liberdade é uma questão de ordem moral. Porque todos temos o livre-arbítrio. Todos pensamos, todos raciocinamos, todos utilizamos a razão, mas temos graves problemas no desenvolvimento do senso moral. E então, muitas vezes, não sabemos utilizar a liberdade. Extrapolamos. E acabamos, obviamente, cometendo mal
para os outros. Lembrando que esse mal vai nos atingir também, porque vivemos em sociedade. E no depois da morte, perante a lei divina, teremos que responder por esses nossos atos e as consequências que eles provocaram nos outros e na sociedade de uma forma geral. Aí alguém deve estar já pensando, bom, tudo bem, mas criança é criança, né? E ela não tem o entendimento de um adulto. Então, como conversar com ela sobre o uso da liberdade? Como mostrar à criança que ela precisa assumir responsabilidades? É preciso esperar, então, que ela cresça, que ela chegue pelo menos aos 5, 6 anos de idade, quando, inclusive, ela ingressa no meio escolar, no ensino fundamental. Como nós vamos fazer isso? Bem, a criança possui estágios de desenvolvimento. Isso é bem estudado pela chamada psicogênese, ou psicologia genética, ou psicologia do desenvolvimento, numa visão ainda materialista, mas que o Espiritismo simplesmente amplia, colocando, então, a nossa realidade como espíritos, e que somos imortais, vindos do mundo espiritual e depois para ele retornando. Então, nós temos estágios, que normalmente são divididos em estágios de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 7 anos, de 7 a 11 anos. Mas essa é uma classificação que varia entre os pesquisadores e não pode ser considerada uma classificação rígida, porque tudo depende da individualidade. Existem crianças que se desenvolvem mais rapidamente do que outras. Algumas já mostram uma inteligência muito aguçada, outras uma moralidade mais desenvolvida, e assim por diante. Somos individualidades, fazendo cada uma o seu progresso. Portanto, cada um aqui tem a sua história de desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, e que vai revelando na medida em que o novo corpo permite a sua manifestação mais plena. Mas os estágios de desenvolvimento, eles existem. E já em O Livro dos Espíritos, nós vemos os espíritos superiores dizendo que a manifestação do espírito é dependente do desenvolvimento dos seus órgãos físicos, do novo corpo. Mas é um espírito que está à nossa frente. E pouco a pouco, ele começa a compreender, ele começa a entender. Pouco a pouco, ele vai prestando atenção, vai olhando os exemplos que lhe são dados, vai absorvendo os ensinos, os aprendizados, e vai cada vez pensando com maior profundidade. Então, trabalhar a educação da liberdade deve ter início lá no berço, mostrando para a criança que ela tem que saber respeitar o pai e a mãe, o avô e a avó, o irmão, a irmã, o brinquedo. Tudo isso tem que ser colocado. Liberdade está ligada com a questão do respeito à liberdade do outro. Então, ela vai gradativamente aprendendo a melhor utilizar essa sua liberdade. E lembrando de que a criança é um espírito reencarnado, utilizemos as horas de sono da criança para conversar com esse espírito. É isso mesmo. Isso faz parte do processo educacional. A oração, a meditação e conversar com o espírito quando ele estiver dormindo. Então, nós estamos vendo a criança lá no berço, ainda é um bebê, está nessa faixa primeira, né, do primeiro ano de vida aqui na Terra. Aproveitemos esse momento para dirigir o nosso pensamento
o nosso falar para esse espírito. Não precisamos nem olhar para o corpinho que está lá no berço, porque é só o corpo. O corpo é instrumento de ação do espírito aqui na Terra. Mas voltemos o nosso pensamento a esse espírito, que ele está emancipado do corpo, embora ligado a ele. E quando o espírito está emancipado do corpo, ele tem as suas faculdades mais aguçadas. E aí, então, conversemos com ele. Meu filho, entenda que eu estou já começando a trabalhar com você essa questão da liberdade, porque eu quero que você compreenda que nós aqui na Terra não podemos fazer as coisas do jeito que nós bem entendemos. Nós precisamos aprender a respeitar os outros. Então, de vez em quando, eu vou lhe corrigir. Você vai aprender comigo também o não, a trabalhar a frustração, aprender que não podemos falar o que bem entendemos, nem fazer o que bem entendemos, porque tem consequências e podemos prejudicar os outros. Então, nós vamos aproveitar para conversar com o espírito, que está emancipado do corpo através do sono. Mas essa mesma conversa temos que ter com ele já desperto, porque a criança tem que aprender conosco, mas não apenas através dessas nossas falas, desses nossos ensinos. A criança precisa olhar para nós e perceber que somos exemplo. Ela tem que sentir isso, que nós tomamos cuidado com o uso que fazemos da nossa liberdade, porque o exemplo é uma força grandiosa na educação da criança. E, claro, nós vamos aprofundar exemplos, falas, ensinos, na medida em que a criança está se desenvolvendo e mostra uma percepção e uma compreensão cada vez maiores. E vamos mostrar, então, se ela vai para a creche, se ela vai para a escola de educação infantil, o quanto é importante respeitar os outros, o quanto é importante compartilhar aquilo que se tem com os outros. E que ela, na medida do possível, comece a compreender que precisa pensar e não agir de forma impulsiva, para depois pensar. Mas aí há o problema de ter que se arrepender. Então, quando nós trabalhamos a liberdade, o melhor uso do livre-arbítrio, nós estamos também, ao mesmo tempo, combatendo o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, vamos aqui relembrar o que nós já colocamos. Precisamos educar a liberdade para que a criança aprenda que a sua liberdade ela tem por limite onde começa a liberdade do outro. Portanto, ela tem que aprender a somente fazer aos outros o que ela deseja que os outros lhe façam. E ela também tem que aprender que para cada liberdade ela assume uma responsabilidade. Se trabalharmos isso através do Evangelho, através da compreensão da lei divina, nós vamos ter depois jovens e adultos que saberão respeitar o próximo, e saberão respeitar as melhores regras de convivência social, porque vivemos numa sociedade. Então, precisamos trabalhar isso, para que não tenhamos mais os quadros que estamos vendo aqui na vida humana, das pessoas que atropelam as outras, que passam por cima, que falam o que querem falar, doa a quem doer e sem se importar com consequência nenhuma. Pessoas que se acham donas da vida, donas do mundo. Essas pessoas que são egoístas, materialistas, é que provocam o mal na sociedade humana.
Mas todos nós temos que responder por isso. E é por esse motivo que vemos tantas pessoas em quadros delicadíssimos de provações e sofrimentos, como consequência do que fizeram em existências passadas. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Deus nos coloca aqui na Terra para podermos dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento. Mas Deus não nos isenta de termos que assumir as responsabilidades, as consequências por aquilo que fazemos. Então temos que pensar seriamente nisso. Não desperdicemos o período infantil desses espíritos reencarnados. Trabalhemos o tempo todo com eles para que aprendam que liberdade tem limites, que livre-arbítrio possui consequências e que nós precisamos aprender a assumir essas consequências do uso que fazemos da liberdade. E isso tem que acontecer lá, na infância, é do período infantil, para que ele, então, adquirindo bons hábitos, desenvolvendo melhor o seu senso moral, depois, adentrando pela adolescência, indo pela juventude, pela madureza, ele seja, acima de tudo, uma pessoa de bem, que se preocupa, sim, com os outros. E por isso ele vai aprender a medir as consequências daquilo que ele está desejando fazer, para poder escolher a melhor escolha, para que ele possa escolher a melhor opção, aquela que estará sempre balizada no bem, e no bem para todos. Por isso que o Espiritismo nos alerta tanto da importância da educação, a importância de educar no período infantil. Bem, Dircineia e todos que estão aí nos acompanhando, era o que nós tínhamos a trazer aqui em termos de reflexões em torno desse tema, orientação para a liberdade. E, Dircineia, passo agora a palavra a você. Seu áudio. Marcos, eu tô... a gente fica pensando, né? Isso que você falou é muito importante, né? A responsabilidade que os pais têm, né? Ou aqueles que vão ali criar aquele espírito que chega, né? Com relação a essa orientação. Porque às vezes eles falam, não, vou esperar crescer para poder orientar, para poder ele escolher, e a criança não tem nenhum embasamento, né? Não tem nada. Então, por isso que é importante a gente aproveitar esse período aí em que o espírito está mais acessível, ele recebendo essas informações. Porque a liberdade, e aí as pessoas às vezes confundem, né? Você falou, não é eu fazer tudo o que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Como eu quero, não. A gente está numa sociedade, e a nossa liberdade, ela tem que respeitar o direito do nosso irmão. Ela tem que respeitar o nosso irmão. E uma das coisas, né, em que a liberdade é baseada é isso, é o respeito ao outro. Então, a gente tem, enquanto educador, seja na posição de pais, evangelizadores, professores, de levar esses limites e esse melhor entendimento para aquele ser, para aquela criatura, para que ela também possa crescer aí, como você diz, né? A gente sempre deseja que eles sejam aí, né, homens de bem. Então é importante nós assumirmos a nossa responsabilidade, percebermos que a liberdade é esse olhar, né, com esse respeito, com esse cuidado com o outro, para que a gente possa aí ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais harmônica, né? Uma convivência mais salutar uns com os outros, né?
Mas é sempre importante a gente refletir sobre esses temas como um alerta para a gente, né? Como um alerta. Você falou aí no não, né? Educar, ensinar aquele que está lá com a gente o trabalhar com o não, porque o mundo, a vida, não é só sim. E o não é uma forma de amor, né? É nós mostrarmos os limites do mundo, né? Essa formação aí através do não, né? Quando necessário, ou do sim, quando possível e edificante, para a construção de um caráter melhor naquele espírito que chega para a gente. É muito bom, né, Marcos? Se deixar, a gente fica falando aqui, né? Eu falo que toda vez você vai conversando e eu vou pensando aqui, né? Eu fico pensando como é que eu faço com os meus filhos. A gente faz essa análise. Eu acho importante. Aí, ó, ele está fazendo uma. Ah lá, gente. É seu esse, Marcos? Pois é, olha só. Vamos aqui, então, antes de encerrar, que a gente sempre traz aqui alguma bibliografia, né? E esse livro aqui é muito importante. Na Medida Certa, que ele tem por subtítulo A Educação Infantil na Visão Espírita. O livro é escrito aqui por duas educadoras, a Dalva Silva Souza e a Leila Brandão. Então, eu estou recomendando aqui aos evangelizadores, aos pais, enfim, conheça essa obra, muito importante, Na Medida Certa. Muito bom. Eu gosto quando você traz uma bibliografia, é sempre bom a gente deixar aí para os nossos irmãos, né? Que eles vão ter também onde buscar mais desse assunto aí que você trouxe para a gente. Muito importante. E aí, Marcos, a gente te agradece, nosso tempo está encerrando. Receba o nosso abraço carinhoso, tá? Aí na sua casa, né? No seu lar. E todos vocês que estão conosco também, se sintam abraçados e envolvidos, né? E a gente convida para a gente encerrar. Vamos aí fazer a nossa prece final. Como sempre aí, convidando todos vocês a ficarem na posição mais confortável, para que a gente possa agradecer este momento abençoado, em que compartilhamos, em que ouvimos, em que refletimos sobre esses ensinamentos que nos são trazidos. Ensinamentos estes sempre baseados na doutrina espírita, sempre com olhar cristão. Que possamos sempre também compartilhar o que de bom nos chega, vivenciarmos, para irmos transformando aí a nossa sociedade, o nosso meio, para que o nosso planeta cada dia seja melhor. Assim, gratos por mais uma oportunidade, encerramos o nosso programa na Era do Espírito, dando graças a Deus. Marcos, meu amigo, o meu abraço aí carinhoso mais uma vez para você. Até a próxima oportunidade. Vocês também, queridos irmãos, aguardamos todos vocês na próxima quinta-feira, às 16 horas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo